O que permitiu aos smartphones dominar a tecnologia de serem tão versáteis e essencial para nossas vidas, onde perder seu smartphone pode ser pior do que esquecer sua carteira? A resposta para essa pergunta não é tão simples, mas sim uma combinação de fatores. Desenvolvimento de aplicativos, internet sem fio, redes de operadoras e até mesmo o marketing brilhante de Steve Jobs. Mas o fator mais importante foi a combinação perfeita de diferentes tecnologias em um só aparelho. Nesse episódio, vamos explorar o recurso mais distinto da fusão dessas tecnologias, a tela touchscreen. Existem três tecnologias na tela touchscreen. Essas tecnologias são combinadas entre si. Quando você usou seu smartphone a primeira vez, sabia que estava usando algo revolucionário, diferente de todos os telefones anteriores. Essas não eram novas tecnologias. Muitos dispositivos já utilizavam interface tátil e telas coloridas, que já eram padrão para a maioria dos telefones. Até mesmo o vidro temperado foi descoberto no século XIX, mas o que de fato estava combinando isso perfeitamente foi a junção e sobreposição dessas camadas. Uma junção de camadas sobrepostas como num passe de mágica. Vamos ver de perto as camadas de uma tela touchscreen. Na parte de cima temos o vidro protetor. Muitos de nós já quebramos a tela, mas pense em quantas vezes você deixou cair no chão e nada aconteceu. Isso porque o vidro de um smartphone é 5 vezes mais forte que um vidro comum. E antes que o primeiro iPhone aparecesse em 2007, o padrão para telas era o plástico. Ainda que o plástico não se tirasse, ele é muito fácil de ser arranhado. Se a tela fosse coberta de plástico, não iria durar uma semana no bolso, ao lado das chaves, com muitos arranhões por toda parte. Mas o que de fato torna o vidro do seu smartphone mais resistente é uma mistura de alumínio silicato temperado por imersão em um banho de nitrato de potássio. Isso faz com que os átomos de sódio no vidro saiam para fora e átomos de potássio maiores tomem o seu lugar. Como os átomos de potássio são muito maiores, eles deixam a superfície do vidro ainda mais resistentes. Aqui está uma rápida analogia. Ocupar o banco traseiro de um carro com três pessoas de médio porte, elas se acomodam perfeitamente, mas ainda existe espaço para elas se moverem. Agora, substituindo por três pessoas de porte maior, elas não conseguem se mexer e precisaria de muito mais força para elas saírem do lugar. E esse é o conceito fundamental que torna o vidro temperado diferente dos outros. Os átomos são comprimidos de forma que seria necessário muito mais força para o vidro se quebrar. Abaixo do vidro temperado existe uma tela sensível ao toque que detecta a presença de materiais condutores. A ponta do dedo, por exemplo. Essa tela sensível ao toque é composta por duas grades de diamantes transparentes, impressos em poliéster, com isolante óptico transparente no meio. A grade é impressa com um material transparente chamado óxido de índio e estanho, que atua como condutor. Veremos de perto como isso funciona. Imagine que tenhamos bastante elétrons acumulados nesse diamante em azul, só que existe um isolante no caminho, e os elétrons não podem se mover. Os elétrons geram um campo elétrico negativo que faz as cargas positivas se acumularem no diamante amarelo. Isso é chamado de capacitor. Quando movemos um material condutor como a ponta do dedo perto desse capacitor, o dedo interrompe o campo elétrico que muda a quantidade de cargas positivas que se acumulam no diamante amarelo. Essa mudança de cargas é identificada como um toque na tela pelo processador. A localização do toque é detectada pela varredura das cargas ou voltagem ao longo das linhas de diamante em azul. As colunas em amarelo também são medidas simultaneamente. Cada linha de diamantes azuis está conectada a cada coluna de diamantes amarelos. Esta configuração forma uma grade de colunas azuis e linhas amarelas. Lembrando que todos esses componentes são feitos com materiais transparentes. Para medir cada ponto precisaríamos de muitos circuitos, então medimos apenas cada coluna.
A carga ou voltagem é enviada para cada linha rapidamente para que o processador possa registrar vários toques ao mesmo tempo. Logo abaixo temos o display, que usa a tecnologia LCD ou OLED. Embora ambas produzam imagens de alta qualidade, neste episódio vamos falar sobre a tecnologia OLED, pois é o padrão na maioria dos novos smartphones. OLED significa diodo orgânico emissor de luz. Este display de alta resolução é o que gera as imagens de alta qualidade que sempre olhamos para os nossos smartphones. Esta é uma incrível rede complexa, que nos telefones atuais pode ter mais de 3,3 milhões de pixels, o que significa que existe 10 milhões de luzes microscópicas nas cores vermelha, verde e azul, ajustáveis na palma da sua mão. Por um instante, imagine sobre o nível de engenharia necessária para controlar, projetar e fabricar tantas luzes microscópicas. Displays OLED são compostos de uma grande rede de pixels individuais, onde cada pixel contém um subpixel nas cores vermelho, verde e azul. A intensidade de luz sobre cada subpixel é controlada por um pequeno transistor que trabalha como interruptor ajustável. Existem muitas estruturas em cada subpixel, mas a função de cada camada terá que ser explicada em outro episódio. Os fótons são produzidos no subpixel por elétrons que se movem do terminal negativo para o terminal positivo. Quando eles passam pela camada intermediária, chamada de emissiva, os fótons são emitidos através da liberação de energia. E os compostos usados para formar a camada emissiva determinam a cor da luz emitida, e a intensidade e brilho dessa luz depende de quantos elétrons passam através desta camada. Esta explicação é bem simplificada, mas a engenharia de pesquisa e ciência por trás disso são extensas. O Prêmio Nobel de Física de 2014 foi concedido a 3 pesquisadores por sua descoberta de diodos emissores de luz azul que foram eficientes. Vamos lembrar novamente, na parte inferior, uma tela de OLED composta de até 10 milhões de minúsculas luzes coloridas. Por cima, uma tela transparente de toque capacitiva, sensível a um ou vários toques de uma só vez. E por fim, na camada superior, temos o vidro reforçado que protege sua tela de arranhões e quedas. Agora você já pode se considerar um especialista em telas touchscreen.